Este homem é José Mojica Marins, este personagem é Zé do Caixão, e esse filme, feito com um orçamento irrisório, numa região de São Paulo chamada Boca do Lixo, 8 meses depois do golpe militar de 1964, é um dos gestos mais radicais da história do cinema brasileiro. E hoje, eu vou te contar o porquê. Para entender o que Mojica fez, você precisa entender onde ele estava em 1964. O Brasil acabou de passar por um golpe civil-militar. A censura está instalada. O cinema novo de Glauber Rocha começou a ganhar forma. Filmes políticos, tensos, com aspirações intelectuais claras. E então, existe Mojica, um diretor sem formação formal, saindo de uma tradição de faroestes baratos e filmes de aventura, operando num bairro que a elite cultural brasileira ignorava, a Boca do Lixo, no bairro da Luz, em São Paulo. Enquanto o cinema novo falava para intelectuais sobre o Brasil, Mojica falava diretamente com o povo, sobre morte, medo e o que acontece depois. Não são projetos opostos, são projetos paralelos, que o mercado e a crítica insistiram em hierarquizar, e erraram. O filme nasceu de um pesadelo do próprio Mojica, um vulto arrastando para dentro de sua própria sepultura. Ele acordou, cancelou a produção que tinha em andamento e ditou por horas para sua secretária o argumento que tornaria o primeiro filme de terror brasileiro. É uma declaração sobre como Mojica trabalhava, a partir de dentro, de algo visceral, de um medo real que precisava ser externalizado em imagem. É a definição exata de cinema de autor. Vamos falar sobre restrição como método criativo. O filme foi rodado com apenas 13 latas de negativo, quando a média normal para uma produção cinematográfica era de 70 a 80. Isso forçou praticamente todas as cenas a serem filmadas em apenas uma tomada, sem margem para erro, sem possibilidade de revisão. Você filma e é o que é. Para a maioria dos diretores, isso seria uma tragédia de produção. Para Mojica, virou estética, porque quando você não pode regravar, você pensa diferente antes de filmar. Cada enquadramento tem que funcionar na primeira vez, cada movimento de câmera tem que ter uma razão de existir. Mojica utilizou bastante a técnica de Kuleshov, onde a edição e a ambientação fazem mais trabalho que os diálogos, criando significado pela justa posição de imagens ao invés de explicação verbal. O resultado é um filme que parece mais calculado que os filmes com 10 vezes o orçamento, porque cada decisão foi de vida ou morte para a cena. Observe os enquadramentos. Mojica filma Zé do Caixão quase sempre de baixo para cima. A câmera no nível do chão, o personagem dominando o quadro. É a mesma escolha que Orson Welles fez em Cidadão Kane 20 anos antes. O coveiro é sempre maior que o espaço que ocupa, sempre superior visivelmente aos outros personagens. A câmera te força a ver o mundo pela perspectiva de quem deveria ser o monstro, e aí você se pega e entende a lógica dele, mesmo sem concordar. Esse truque central do filme é um truque muito sofisticado para 1964. Em 1964, terror no cinema tinha um vocabulário muito específico. Castelos europeus, monstros sobrenaturais, com origem na literatura do século XIX, laboratórios e criações científicas. Era um terror importado, literalmente. As histórias vinham da Europa, os estúdios eram americanos, os monstros eram Drácula, Frankenstein e a Múmia. Mojica olhou para esse vocabulário e fez uma pergunta simples. O que assusta o brasileiro? O cemitério da cidade pequena? A superstição popular? O catolicismo como sistema de controle social? A morte como presença cotidiana na família? Não como evento extraordinário? Mojica criou algo que era muito próximo da realidade brasileira. Não se deixou influenciar demais nas obras de terror estrangeiras. Criou algo que jamais poderia ter sido feito igual em outro lugar. Zé do Caixão nunca poderia existir em uma cidade americana dos anos 60. Ele é o produto de uma relação específica com a morte, com Deus, com a hierarquia social brasileira. Ele blasfema contra a igreja, ele desrespeita os mortos, ele se recusa a aceitar qualquer autoridade divina ou humana. Num Brasil que acabou de passar por um golpe, onde a autoridade acabou de se tornar lei pela força, um personagem que rejeita toda a autoridade é um gesto político, mesmo que Mojica nunca tenha dito isso explicitamente. Tem uma cena nos primeiros 2 minutos de A Meia-Noite Levarei Sua Alma que define tudo que vem depois. Uma bruxa olha diretamente para a câmera, para você, espectador, e avisa: não assista a este filme, o que você vai ver é perigoso, você foi avisado. Em 1964, isso era um ato de ruptura radical.
O cinema da época operava como a chamada quarta parede intacta. Atores nunca reconheciam a existência da câmera ou do público. A ilusão da realidade era sagrada. Mojica quebrou isso logo na abertura. E o que parece um truque barato de filme B é na verdade uma declaração filosófica. Este filme sabe que é um filme e está te convidando a embarcar numa experiência que vai te desconfortar. Não é ingenuidade, é consciência de linguagem. A cena inicial da velha bruxa avisando os espectadores para não assistirem à produção é impecável na função de criar intimidade e nos inserir na história. Hitchcock fazia isso com trailers e entrevistas. Mojica fez dentro do próprio filme com orçamento quase zero. Durante décadas, a crítica brasileira tratou Mojica como curiosidade menor. O cinema novo tinha prestígio intelectual. Mojica tinha bilheteria e público popular, o que, para a crítica da época, era quase uma acusação. Enquanto isso, fora do Brasil, cineastas como Dario Argento e Tim Burton falavam abertamente da influência de Mojica em suas obras. A inovação de Mojica catapultou seu nome para a admiração internacional, com o próprio Dario Argento assumindo em entrevista a influência do cineasta brasileiro, o pai do giallo italiano, gênero que influenciou os slashers americanos que influenciaram décadas de terror mundial. Admirava um homem filmando com 13 latas de negativo numa cidade do interior de São Paulo. A cadeia de influência do terror moderno passa pelo Brasil, só que ninguém contou essa história direito. Mojica morreu em 2020, passou a vida sendo tratado como ícone folclórico, o homem que parecia fantasiado em programas de auditório, a curiosidade do terror brasileiro, o cineasta cult que nunca recebeu o reconhecimento que merecia em vida. Mas o que ele fez em 64 foi algo que muitos poucos cineastas conseguem. Criou uma linguagem visual nova a partir de restrição brutal. Enraizou o terror no imaginário cultural brasileiro sem pedir permissão para Hollywood. Reproduziu um personagem que 60 anos depois ainda é imediatamente reconhecível por qualquer brasileiro. Isso é o que o cinema pode fazer quando alguém acredita mais na ideia do que no orçamento. E deixo uma pergunta para os comentários. Por que o Brasil ainda não tem um herdeiro declarado de Mojica? Por que o terror brasileiro nos últimos 20 anos não produziu um novo Zé do Caixão? Me diz o que você acha que eu vou tentar ler tudo.